Eu quero ministrar uma palavra que, na direção do Espírito Santo, eu preparei para vocês nesta madrugada. Vocês se lembram da mensagem que foi pregada na vigília passada? Quem se lembra, levanta a sua mão. Eu não vou nem pregar hoje. Não dá nem para pregar para vocês. Ninguém se lembra do que foi pregado na vigília passada? Nem os obreiros aqui se lembram. Só tem um que lembra. Nenhum de vocês aqui não lembra. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? Eu não estou dizendo para lembrar da mensagem toda. Estou dizendo para lembrar pelo menos o que foi pregado, o assunto que foi discorrido aqui. Não é possível. Se ninguém lembra de nada do que foi pregado na vigília passada, eu não vou pregar para vocês essa madrugada, não. Não adianta. Nem os obreiros. Eu estou decepcionado com vocês. Foi. Nós falamos sobre o fogo. Quem se lembra agora? Foi sobre o fogo. A mensagem de hoje vai ser mais ou menos a continuação da mensagem da vigília passada. Mas se vocês não lembram, então, meu Jesus do céu. Levítico capítulo 10. Sem lenha o fogo se apagará. Deu para lembrar agora? Que é preciso jogar lenha para o fogo permanecer aceso? Pois é, nós vamos falar de fogo novamente. Mas é bom que vocês ouçam a palavra de Deus e procurem não esquecer. Entende, irmãos? Claro que você não vai lembrar de tudo que foi pregado, mas tem que pelo menos tirar proveito da palavra. Cada mensagem que você ouve, você tem de tirar proveito dela. Quem promete que vai tirar proveito desta simples mensagem que será pregada hoje, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. É sobre fogo novamente. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Levítico capítulo 10, versículo 1 a seguir. Levítico capítulo 10, versículo 1 a seguir. Quem já encontrou diz amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meu Deus do céu, que coisa terrível, hein? Mas aconteceu, não é? Está escrito aqui na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática. Levanta a mão ou a sua Bíblia como você queira. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Fechem os teus olhos sentindo a presença de Deus. Diga forte assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, fala comigo neste momento, através da sua palavra, pois ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é soberana, é inerrante,
é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a palavra do Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração nesta madrugada. Amém. Pode tomar assento, você que tem lugar para sentar. Desocupa as suas mãos. Eu quero palmas misturado com glória a Deus. Tá bonito, mas pode ficar melhor. Ainda pode ficar melhor. Só para despertar. Quem está cochilando vai acordar. Batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Queridos irmãos, nós somos pentecostais. E quando você sentir a presença de Deus e tiver vontade na impulsão do Espírito Santo, dá um glória a Deus, não é proibido. Quero que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. A mensagem que eu vos trago nesta madrugada é uma mensagem simples, mas ela é de Deus. Ela vem do coração de Deus para os nossos corações. A Bíblia Sagrada está falando sobre dois sacerdotes, Nadab e Abiú, do Antigo Testamento. E a palavra do Senhor está dizendo que esses dois homens morreram perante a face do Senhor, porque apresentaram ao Senhor fogo estranho. Meus irmãos, de acordo com a aliança que Deus fez com o povo de Israel e a lei que ele lhes entregou, Arão e seus descendentes masculinos seriam sacerdotes de Deus enquanto aquela aliança durasse. O trabalho do sacerdote incluía tais coisas como, por exemplo, oferecer sacrifícios, manutenção das lâmpadas, pães e incenso no santuário e ensinar a lei de Deus ao povo. Essas eram algumas das obrigações dos sacerdotes do Antigo Testamento. Enquanto o povo estava ainda no Sinai, o tabernáculo foi erigido e Arão e seus filhos foram consagrados sacerdotes de Deus. E esses dois homens, por nome Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles vieram ao tabernáculo de Deus para fazer o seu serviço como sacerdote. E a palavra do Senhor está dizendo que cada um deles pegaram o seu incensário e colocaram nele fogo. Incensário, para você entender, era um recipiente onde se colocava essência aromática ou óleo perfumado. E depois de colocar aquela essência aromática ou óleo perfumado, se colocava fogo para que a fumaça perfumada se espalhasse no local onde ele estava. A maioria das vezes que a Bíblia Sagrada fala de fumaça, está se referindo à glória de Deus. Eu já posso perceber a fumaça da glória de Deus sobre este lugar.
E se você está percebendo isto, glorifica o nome do Senhor. E se ainda não está percebendo, vai perceber em nome de Jesus. A Bíblia diz que esses dois sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram, foram fulminados perante o altar de Deus. Qual foi o erro desses dois sacerdotes? Qual foi o pecado desses dois sacerdotes? O erro deles foi que eles acenderam o seu incensário não com o fogo do altar, que tinha sido recentemente aceso pelo Senhor e devia ser usado tanto para queimar o sacrifício, tanto para oferecer o sacrifício, como para queimar o incenso. Esses dois homens acenderam o seu incensário com um fogo tirado de outro local. E como aquele fogo não era o fogo tirado do altar, então foi considerado pelo próprio Deus fogo estranho. E Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. Eles sabiam que tinha uma regra, existiam leis, existiam preceitos, e eles tinham de seguir aquelas leis, aquelas regras, aqueles preceitos de Deus, para colocar fogo no seu incensário. E o fogo tinha de ser fogo do altar. Mas eles acenderam o seu próprio fogo. Quando nós olhamos para os versículos de número 8, 9, 10 e 11, subentende que esses dois sacerdotes, eles estavam meio embriagados. Haviam talvez tomado bastante vinho. E não estavam lúcidos. Nos versículos 8, 9, 10 e 11, a palavra do Senhor fala: Deus havia dito para Arão, falou o Senhor a Arão, vinho forte, ou seja, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, para que não morrais. Porque vocês têm de fazer diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o impuro. E vocês precisam ensinar o meu povo todos os estatutos que eu lhes falo. Então Deus havia orientado Arão e seus filhos, dizendo: olha, vocês são escolhidos para serem sacerdotes. Estão proibidos de beber vinho ou bebida forte. Vocês têm de estar lúcidos para ensinar o meu povo os meus preceitos. Vocês têm de estar lúcidos para diferenciar o certo do errado, o santo do profano, o limpo do impuro. Mas o que tudo indica é que Nadab e Abiú, eles estavam meio alcoolizados. Suas faculdades mentais não estavam lúcidas. E aquilo afetou também suas faculdades espirituais, com toda certeza. Como suas faculdades mentais não estavam lúcidas, eles não souberam diferenciar o certo do errado, o limpo do impuro,
o falso do verdadeiro, o santo do profano. Acenderam o seu próprio fogo, pensando, é igual o fogo do altar. Aliás, todo fogo queima, não é verdade? Indiferente de onde é tirado. E Nadab e Abiú não fizeram caso do fogo do altar, não fizeram caso da santidade de Deus, insultaram a Deus, provocaram a ira de Deus, acendendo o seu próprio fogo e colocando nos seus incensários e dizendo, é a mesma coisa, tanto faz o nosso fogo como o fogo do altar, é tudo uma coisa só. E quando eles desprezam o fogo do altar, insultam a santidade de Deus, e acende o seu incensário, Deus olha, reprova, dizendo, é fogo estranho, e fogo estranho eu não vou aceitar, fogo estranho eu não vou aceitar. Você pode dar glória, glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o fogo que eles desprezaram, que estavam no altar, acendido recentemente pelo próprio Deus, os consumiram perante o altar do Senhor. A verdade é, meus irmãos, que Nadab e Abiú não agiram de acordo com nenhum mandado de Deus. Não pediram direção a Deus para o seu serviço. Não tinham a impulsão do Espírito do Senhor. Até porque as suas vidas não coincidiam com os preceitos de Deus. E partindo deste princípio, atrevidamente fizeram um culto ditado pela sua própria imaginação e não adequado com os padrões de Deus. Queridos irmãos, hoje em dia, grande parte do serviço prestado a Deus segue um estilo ditado pela imaginação humana e pela vontade própria, não obedecendo à direção de Deus. E não pensa você que o nosso Deus mudou, porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, santo, poderoso, que não aceita pecado em hipótese alguma. Aleluia. Queridos irmãos, desde o Velho Testamento, Deus vem advertindo o seu povo quanto àquilo que é fogo estranho. E o exemplo mais marcante é Levítico 10. Quando Nadab e Abiú foram cultuar a Deus com fogo estranho e foram consequentemente fulminados pelo Senhor. O fogo deixa de ser estranho quando Deus participa dele. Mas quando Deus não participa do fogo, ele é estranho. Aleluia, glória a Deus. Que tipo de fogo está ardendo no seu coração? Que tipo de fogo está ardendo no meu coração? Que tipo de fogo está ardendo nos corações dos obreiros, dos pastores que estão aqui comigo? Ei, que tipo de fogo está ardendo aí no seu coração? Que tipo? Aleluia, glórias, aleluia, glórias, aleluia.
Eu disse que o fogo deixa de ser estranho quando Deus participa dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O grito de glória a Deus de Nadab e Abiú era correto, só que tem uma coisa, estava profanado. E Deus adverte em Levítico capítulo 22, versículo 32, Deus fala: não profanareis o meu santo nome, sou santificado no meio dos filhos de Israel. O incenso estava de acordo com os preceitos da lei. O altar para queimar o incenso estavam dentro dos padrões estabelecidos pela lei. As lâmpadas dos candeeiros estavam de acordo com as regras estabelecidas pela lei, e a mesa dos pães estavam muito bem ordenadas. Mas tem uma coisa, a vida dos sacerdotes não estavam de acordo com os padrões de Deus. A vida de Nadab e Abiú não estavam de acordo com os padrões de Deus. Em Êxodo capítulo 39, versículo 30, ali a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou que fizesse uma faixa e escrevesse naquela faixa santidade ao Senhor, e ordenou que aquela faixa fossem colocadas na testa de Arão e de seus filhos. Para quê? Para que eles se lembrassem sempre que Deus é santidade, que Deus é santidade, e que eles deveriam respeitar esta santidade de Deus. Mas eles não respeitaram a santidade de Deus, por isso foram fulminados por querer cultuar a Deus, apresentando fogo estranho perante a face do Senhor. Queridos irmãos, hoje em dia há muito fogo estranho nas igrejas. Como é que é isto, pastor? Sim, teologia distorcida, pensamento de homens e suas filosofias, modismo e inovações, doutrinas de homens, teorias de evangelhos fraudulentos que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. Eles não têm nenhum traço com o calor do céu. Nada neles produz fogo de Deus, só controvérsia. Muitos pregadores, pastores, cantores e líderes, estão oferecendo fogo estranho perante o altar de Deus. Se vê muita emoção, barulho e manipulação. São especialistas em manipular as massas. Usam versículos isolados da Bíblia para os seus movimentos estranhos. Não são poucas as igrejas que não têm o fogo do Espírito Santo. Elas estão sobrevivendo com fogo artificial produzido pelo próprio homem. Há muito mecanismo e pouca unção, ou quase nada de unção. O nosso Deus não mudou, Ele não aceitou o fogo estranho de Nadab e Abiú, e Ele continua não aceitando o fogo estranho. Aleluia, glória a Deus.
Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, a Bíblia Sagrada diz: vós sois a geração eleita. Deixa eu ver, cadê a geração eleita? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória! Bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia! Diga assim: aqui não, Satanás. Diga: aqui não, demônio. Fogo estranho não. Eu sou a geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Sou a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Oh, aleluia, glórias, aleluia, glórias, aleluia. Tem um fogo ardendo aí no seu coração? Tem. Se tem um fogo ardendo aí no seu coração, glorifique o mais alto o nome dele. Se esse fogo não é estranho, glorifique mais alto o nome dele. Se esse fogo não é estranho, dê glórias a ele. Nos corações de Nadab e Abiú não ardia o fogo de Deus. Nos corações de Nadab e Abiú não ardia o fogo do Espírito Santo. E quantos que hoje em seus corações não ardem o fogo do Espírito Santo? Está ardendo o fogo do pecado, o fogo da depreciação. Diga de novo: aqui não, Satanás. Oh, aleluia. Se o fogo do Espírito Santo está ardendo em seu coração, outra vez levanta a mão e glorifique o nome daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, Deus jamais nos punirá por falarmos glória a Deus e aleluia, mas Ele nos punirá pela falta de reverência a esta glorificação. Fazer barulho com as mãos é muito fácil, gritar glória a Deus e aleluia é muito fácil. Duro é saber se essas palmas, se esses glória a Deus, se esse barulho ilustra o movimento de um povo guerreiro do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Deixa eu falar outra coisa para vocês. Palmas e brados de glória a Deus caracteriza fogo estranho quando somos desobedientes. Palmas e brados de glória a Deus caracteriza fogo estranho quando somos ingratos, quando somos infiéis, mentirosos, profanos, adúlteros, sensuais, idólatras, falsos, caluniadores. Quando temos essas qualidades, nossas palmas, nossos brados de glória a Deus e aleluia caracteriza em fogo estranho e Deus não aceita. Declama lá baixandarai, aleluia, glórias, aleluia, glórias, aleluia, glórias. O escritor aos Hebreus no capítulo 2, ele recomenda dizendo: convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, e como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nadab e Abiú não escaparam. Nadab e Abiú não escaparam. E ninguém escapará. Eu repito, nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Talvez alguém esteja um pouco assustado com a mensagem desta madrugada, mas é o que Deus colocou no meu coração para entregar a você. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus Santo, Ele é o mesmo Deus Santo. O profeta Isaías disse que Ele é triplicamente santo, Ele é santo, 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 santo. Aleluia. Qual fogo está ardendo no seu coração? O fogo de Deus ou o fogo do Satanás? O fogo do Espírito Santo ou o fogo da depreciação? O fogo da glória de Deus ou o fogo estranho? Eu quero trazer aqui nomes de alguns homens da Bíblia Sagrada que não escaparam porque permitiram arder em seus corações o fogo estranho, o mesmo fogo que ardia no coração de Nadab e Abiú. Por exemplo, Esaú. Quem era Esaú? Esaú era primogênito. Esaú tinha uma bênção extraordinária. Mas Esaú permitiu que o fogo do materialismo ardesse em seu coração. Gênesis capítulo 25, versículo 32 ao 34. Esaú permitiu que o fogo do materialismo ardesse em seu coração. Queridos irmãos, materialismo não é o mesmo que materialidade. Materialismo trata-se de uma doutrina pela qual afirma que a matéria é a realidade última, a única coisa existente. Nessa teoria não há lugar para Deus, tampouco para qualquer classe de realidade espiritual. Esaú, que era primogênito, de repente ele disse: para que me serve a primogenitura? Para Esaú, a primogenitura não tinha nenhum valor para ele, porque era algo espiritual, e ele permitiu que o fogo do materialismo ardesse em seu coração. Esaú representa, prezados irmãos, o homem meramente natural. Em alguns sentidos, Esaú era um homem até mais nobre do que Jacó, mas era destituído de fé e desprezou a primogenitura, porque ela era uma coisa espiritual e só tinha valor onde havia fé, e ele era destituído de fé. Para você entender, a primogenitura tinha 3 elementos. Primeiro, até o estabelecimento do sacerdócio arônico, o cabeça da família exercia direitos sacerdotais. Segundo, a família de Abraão tinha a promessa edênica
de esmagar a cabeça da serpente. Terceiro, Esaú, como primogênito, ele estava na linha direta da bênção, mas ele vendeu esta primogenitura. Segundo a revelação divina, as grandes promessas messiânicas poderiam ter sido realizadas em Esaú. Porém, esta primogenitura ele vendeu por uma passageira gratificação carnal. Sem dúvida, a ideia de Jacó quanto à primogenitura era naquela ocasião inadequada. Mas o seu desejo em obtê-la mostrou uma grande fé, enquanto que Esaú estava destituído de fé. E ele vendeu a sua primogenitura por uma passageira gratificação carnal. E quantos crentes têm vendido a sua salvação por uma passageira gratificação carnal? Nos corações de muitos crentes estão ardendo o fogo do materialismo, e esses tais estão vendendo a sua salvação por uma passageira gratificação carnal. Não deixa que isto aconteça com você. Não permita que isto aconteça com você. Esaú se perdeu, trocou o espiritual pelo material. E é isso que muitos estão fazendo nos dias de hoje. Estão se vendendo a sua salvação por uma passageira gratificação carnal. Esaú não escapou, como Nadab e Abiú não escaparam. Outro que não escapou foi Saul. Diga comigo, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul teve uma oportunidade extraordinária dada por Deus, mas Saul permitiu que o fogo da desobediência ardesse em seu coração. E quando o fogo da desobediência começou a arder no coração de Saul, ele começou a fazer tudo ao contrário do que Deus queria que ele fizesse. 1 Samuel, capítulo 15. Você pode ler o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, que você vai ver que Saul, ele permitiu que o fogo da desobediência ardesse no coração dele, e ele saiu da linha direta de Deus. Ele fez ao contrário do que Deus ordenou. Ele não obedeceu a Deus, porque o seu coração já estava invadido pelo fogo da desobediência. Deus chamou a atenção de Samuel e disse: Samuel, vai ao encontro de Saul, porque eu estou aborrecido com Saul. Por que, Deus? Porque no coração dele arde o fogo da desobediência. Ele fez tudo ao contrário do que foi estabelecido. Ele fez tudo ao contrário do que eu ordenei, Samuel. Encontra com ele, fala com ele que eu estou aborrecido com ele, e ele está cortado da minha presença. Saul ficou tão desesperado quando ele foi cortado da presença de Deus, que ele, conhecendo Deus, ele foi consultar uma feiticeira, porque a Bíblia diz que Deus não lhe respondia mais, nem por Urim, nem pelo ministério dos profetas. Ele foi cortado
lado da presença de Deus. E ele se viu na necessidade de consultar uma feiticeira. Por que Saul se perdeu? Porque ele permitiu que o fogo da desobediência ardesse em seu coração. Eu estou pregando para você que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele zela pela sua santidade. Ele quer que respeitemos a santidade dele. Ele exige. Aleluia. Outro que não escapou foi Caim. E você conhece muito bem a história. Quem foi Caim? Irmão de Abel. E qual foi o fogo que ardia no coração de Caim? O fogo da inveja. O fogo da inveja é um fogo terrível, é fogo estranho, como é o fogo da desobediência, como é o fogo do materialismo. O fogo da inveja é fogo estranho. E Caim permitiu que o fogo da inveja ardesse em seu coração. E em Gênesis capítulo 4, versículo 8, com seu coração cheio de inveja, Caim comete o primeiro assassinato, matando o seu próprio irmão Abel. Com seu coração invadido por esse fogo estranho chamado inveja. Cuidado para que esse fogo não arda no seu coração. Você sabia que hoje em dia tem muitos crentes assassinos? Pastor, para de falar isso. Quer que eu pare de pregar? Eu vou parar. Quer que eu pare de pregar? Você não mata a punhalada, a facada, com o revólver. Mas quantos crentes assassinos espirituais, com seu coração cheio de inveja. Quantos obreiros invejosos, vê um companheiro se destacando no ministério, quer tomar o lugar dele, quer puxar o tapete dele, calunia ele, fala mal dele, quer puxar o tapete. Fogo da inveja, assassino espiritual. Quantos homens de Deus sofrendo no ministério por causa de uma calúnia? Quantos filhos de Deus sofrendo por causa de uma calúnia? Quantos obreiros com seu ministério parado por causa de uma calúnia? De um camarada que deixou arder no seu coração o fogo da inveja. Mas Deus irá tratar com esses tais. Ele tratou com Nadab e Abiú, ele tratou com Esaú, ele tratou com Saul, ele tratou com Caim, e ele tratará com esses assassinos espirituais. Se você pode, glorifique ao Senhor. Não permita que o fogo da inveja venha arder no seu coração. Outro que não escapou foi Balaão. E você conhece muito bem a história. Balaão era um profeta de Deus. E quando Deus levantou Balaão com tanto poder que Deus falou: olha aqui, enquanto você for fiel, a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Balaão era um grande profeta de Deus.
Mas Balaão permitiu que o fogo da ganância ardesse no seu coração. E quando o fogo da ganância começou a arder no coração de Balaão, ele foi se transformando de um profeta de Deus a um falso profeta. É só você ler o capítulo 22 de Números que você vai entender. E aliás, você conhece muito bem a história. Balaque, rei dos Moabitas, preocupado com a invasão dos israelitas e sabendo que o povo de Israel tinha um Deus invencível, imbatível, e com medo do povo de Israel, não propriamente do povo de Israel, mas do Deus do povo de Israel, que estava acampado nas campinas de Moabe, ele mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão